tem atraso de fala é autismo. Sim. Isso é um erro grotesco. Por isso que é importante, inclusive, a avaliação neuropsicológica, porque ela vai trazer esse diagnóstico diferencial. Nem todo atraso de fala é autismo. Inclusive, na maioria das vezes, não é. Pode ser só atraso de fala. Pode ser uma apraxia. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai fazer o quê? Para ter certeza dessa diferença, para ver se é autismo, a gente vai avaliar a intenção de comunicação. Porque se a criança tem um atraso de fala, mas ela tem intenção de comunicação, não é autismo. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para a nossa noite. Eu sou Paula Caminha e hoje vamos desbravar os mistérios do comportamento e da mente humana. Recebemos novamente aqui, ela que já faz parte do nosso time de informadores, doutora Manuela Bueno, neuropsicóloga, e por trás da Clínica Inser, né, ela é a mente pensante, a gestora, a proprietária, ela que fica ali coordenando a equipe dessa clínica multidisciplinar que é referência no estado de Mato Grosso. E é um prazer ter você aqui para falar sobre um tema que gera tantas dúvidas, né, doutora Manuela, a neuropsicologia. Muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo e agora para falar sobre a neuropsicologia, que é um tema que eu também amo muito, né? E essa área que é uma ligação entre a psicologia e a neurologia, né? Uma ponte entre essas duas áreas Com e certeza. que tão pouco é conhecida ainda, né? Do grande público, enfim. Quero te dar os parabéns, primeiramente, porque 2026 começou de uma forma muito diferente para você. Visual novo, nova vida. Parabéns, viu, Manu? Sim. Obrigada. Que bom, eu acho que todo início de ano nos dá um gás, né, Sim. para recalcular a nossa rota, tomar decisões diferentes. Parabéns, viu? Onde a gente tem ânimo, né, para renovar, né? Com o ano vira, a gente renova, né? Tenta renovar algumas coisas, metas. Eu sei que é um ano com muitos projetos desafiadores, né? Sim. Tem aí livros seus que vão ser lançados esse ano. Ela já é Sim. coautora de dois livros, Aham. inclusive um é best-seller, né? Isso. E ela está aí escrevendo mais dois capítulos de Aham. mais duas obras que vão ser Isso. lançadas esse ano, Esse e uma, inclusive, né, com a minha coordenação na Bienal do Livro em São Paulo, gente. Então, esse ano a gente tem muitas novidades. A doutora Manuela sempre muito disposta, muito solista, né, em comunicar com muita responsabilidade, em doar um pouquinho do seu conhecimento e expertise. Você que já atua há quantos anos nessa área, Manu? Eu estou há 25 anos já trabalhando com Uma vida, né? psicologia, é uma vida. E por coincidência do destino ou não, Deus permitiu que você A vivenciasse, né, maternidade atípica. a maternidade atípica. Exatamente. Como são as coisas. Então você conhece os dois lados. Os dois lados. Sim, eu conheço o lado profissional e o lado pessoal, a questão da maternidade, a vivência do dia a dia. Uma mulher que pode tratar com muita propriedade, né, o tema da neurodiversidade, né, muita propriedade. Muita gente acha, Manu, que vir ao neuropsicólogo é apenas fazer testes de QI. O que acontece de verdade dentro do consultório durante uma avaliação neuropsicológica? Essa questão do teste de QI é um mito ainda muito grande, né? Todo mundo acha que a avaliação neuropsicológica é só teste de QI. E o teste de QI ele é só um coeficiente de inteligência. Para a gente chegar nesse coeficiente de inteligência, a gente avalia a inteligência cristalizada, inteligência fluida, mas o teste de QI sozinho ele não diz nada. Então, a avaliação neuropsicológica ela é muito mais ampla. Ela é um mapeamento de todas as funções cognitivas. A gente vai avaliar as funções executivas, a gente vai avaliar as memórias, memória imediata, memória tardia, memória visual, memória auditiva. Vamos avaliar todos os tipos de atenção, né? Que também não existe só uma atenção, então são atenção seletiva, atenção concentrada. A rigidez cognitiva, a flexibilidade cognitiva, vamos avaliar o controle inibitório. Então, a avaliação neuropsicológica ela é muito ampla.
né? Ela tem todo um processo para fazer esse mapeamento cognitivo. Não é só um teste. Ela é uma avaliação, longitudinal, vamos dizer assim. Ela é uma avaliação que você não vai chegar no consultório e com meia hora você sai com um laudo. Uhum. Ela é muito precisa. Então, é como se, por exemplo, o exame de imagem, quando você faz um eletro, uma tomografia, uma ressonância, ele vai ver a estrutura do seu cérebro. Ele vai ver a estrutura daquilo ali, como está fisicamente. A avaliação neuropsicológica, ela vai ver o funcionamento daquilo ali, como cada região está funcionando. Uhum. Então, o lobo frontal, ele é responsável por uma questão específica. Aquilo está funcionando? Parietal está funcionando? Então, cada região do cérebro é responsável por uma atividade. Uhum. E aí a gente mede a funcionalidade disso. E aí, com isso, a gente vai entender o quê? O que essa função ou essa alteração na função está prejudicando o comportamento, o aprendizado, os aspectos emocionais daquela pessoa. Perfeito, perfeito. Não é uma simples, não é um simples teste de QI, é muito além disso, é um mapeamento mesmo das funções como memória, atenção, linguagem, até funções executivas, né, Manuela? Exatamente isso. Perfeito. Mergulhando no TE e no TDAH. Vamos entrar num tema, doutora, que está muito em alta, né? Muitas famílias chegam com muito medo do diagnóstico de TEA, que é o autismo, né? Uhum. Como que a avaliação diferencia um atraso de fala de um sinal real de autismo? Uhum. Hoje, com essa onda, né, de diagnóstico de autismo, o que acontece? É atraso de fala, tem atraso de fala, é autismo. Sim. Isso é um erro grotesco. Por quê? Dentro da avaliação por isso que é importante, inclusive, a avaliação neuropsicológica, porque ela vai trazer esse diagnóstico diferencial. Exato. Nem todo atraso de fala é autismo. Inclusive, na maioria das vezes, não é. Pode ser só atraso de fala. Uhum. Pode ser, uma apraxia, né, da fala, pode ser, enfim, várias outras questões. Então a avaliação neuropsicológica, ela vai fazer o quê? Para ter certeza dessa diferença, para ver se é autismo, a gente vai avaliar a intenção de comunicação. Porque se a criança tem um atraso de fala, mas ela tem intenção de comunicação, não é autismo. Se ela tem atraso de fala, mas ela não tem estereotipias, né, não tem ela tem intenção de comunicação, não tem estereotipias, ela socializa bem, não tem atraso na socialização, né, os outros meios dela se comunicar estão ok, não é autismo. Então, para ser autismo, precisa de outras características que vão além do atraso da fala, É um né. conjunto É que um tem que ser conjunto. avaliado minuciosamente. Criteriosamente, exatamente. Então nós temos critérios que a gente precisa cumprir e prejuízos que precisam estar presentes. Uhum. Porque só o atraso de fala, por si só, ele não me diz nada, né, ele tem que estar inserido num conjunto de outros prejuízos, né, porque se ele tem um atraso de fala, mas ele funciona, ele se comunica, não posso falar que é autismo. Então a avaliação, ela consiste nisso, em buscar esses outros padrões, de comportamento, esses atrasos, essas falhas, para a gente encaixar dentro de um diagnóstico de TEA. Perfeito. E o TDAH, doutora? Hoje parece que todo mundo se autodiagnostica, né? Na internet, principalmente, hoje com chat Sim, GPT, com o nossa, advento aí da tecnologia, todo mundo se todo mundo tem. autodiagnostica. É. Qual o perigo, né, de tratar um déficit de atenção sem essa avaliação criteriosa que vocês fazem lá na clínica em si? É. O que acontece, né, é bem isso, o TDAH hoje está banalizado. Todo mundo fala: "TDAH", né, virou moda falar, né? Está banalizado. É difícil porque, assim, quem de fato tem acaba sendo prejudicado com essa banalização, Sim. né, porque daí as pessoas falam: "Ah, mas isso aí agora todo mundo tem. Ah, isso aí é muleta. Ah, isso aí", e não é,
né? O TDAH, ele é um transtorno também de neurodesenvolvimento, ele é uma alteração no cérebro, então ele existe, ele precisa de medicação. O que que acontece? Quando você se auto-intitula TDAH, o risco maior é da automedicação, Uhum. né? Você usar medicamentos que são tarja preta, são medicamentos de uso controlado, e que muitas vezes, com jeitinho brasileiro, as pessoas conseguem essas medicações, e isso pode causar dependência, tem efeito colateral e pode prejudicar, inclusive, né, o desenvolvimento, o cérebro, mesmo em adultos, né? Tem várias pesquisas que mostram que o uso contínuo sem a necessidade pode lá na frente gerar outros problemas, tipo transtornos mentais, coisas dessa forma, porque o seu cérebro não precisa daquele medicamento, né? Quando precisa, tudo bem, né? Um TDAH moderado, um TDAH grave, ele precisa da medicação, Uhum. porque existe uma falha na recepção ali de serotonina, de dopamina, no receptor. Então ele precisa da medicação para fazer os receptores, trabalharem melhor. Agora, quando o cérebro não precisa, é um cérebro saudável, se você coloca medicamento ali, ele vai vir a ter problema. Uhum. Então esse é o risco maior, né. E aí quando a gente avalia o TDAH, a gente vai atrás de buscar porque o TDAH, ele não é só uma falha na atenção, tem várias coisas. Uhum. Então a gente vai atrás de buscar essas características também, assim como no TEA, né. Então o que que acontece? Controle inibitório também é falho. Controle inibitório é o freio, Hum. né, aquela coisa assim que eu penso: "Ai, não gostei, por exemplo, da sua roupa. Ai, nossa, como ela tá feia com essa roupa". Mas eu não vou chegar para você e vou falar. Sim. O TDAH fala na lata, muitas E não vezes. tem Não filtro. tem filtro, né, o controle inibitório dele não funciona. O impulso vai lá É o super sincero. ou então aquela coisa assim de vi isso aqui, achei lindo, vou lá e compro. Aí depois eu falo: "Nossa, por que que eu comprei?". Eu faço primeiro para depois pensar. É impossível. Isso é controle inibitório. Então, a gente tem que avaliar isso, porque em geral, no TDAH, o controle inibitório é falho. Ele tem um prejuízo de memória operacional, que é a memória de trabalho. Então, assim, não é a memória visual ou memória auditiva, é a memória de trabalho. Então, ele tem dificuldade, por exemplo, de organizar a forma de trabalhar, início, meio e fim de executar uma tarefa, sabe? O planejamento da tarefa, ele tem dificuldade. Hum. Né. Às vezes ele não tem um déficit de atenção, ele tem uma dificuldade na regulação da atenção, em regular a atenção sustentada, em regular a atenção dividida, e tudo isso a gente precisa avaliar, para ter um diagnóstico de TDAH. Então não é só porque, é distraidinho, sabe, Antes ou fosse. antes fosse. É muito além. Exatamente, vai muito, mas muito além. É um transtorno, né, ele gera prejuízos. Sim. Agora, o diagnóstico veio, né? Chegou o diagnóstico. Muita gente trava nessa hora, né, Manuela? Eu não tenho ah, uma estrutura para receber, né? Acaba ficando muito abalado, a família também. Como que a reabilitação neuropsicológica pode ajudar na prática esse paciente e essa família a receber e a lidar com ambos diagnósticos, tanto do Uhum. TDAH quanto do TEA também? Sim. É é o que eu costumo dizer sempre, o diagnóstico, ele não é o destino, né, ele é início do caminho, Num decreto. não é um decreto. Ele não quer dizer que você chegou no final, ele é só o início do caminho, né. Sim. Recebi o laudo, tenho um diagnóstico, então a partir daqui eu vou definir quais serão as metas de tratamento adequado. E aí, após o diagnóstico, a gente vai traçar quais serão as intervenções. Para o TEA, em geral, são as terapias, né? ABA, TCC, fono. Para o TDAH, a gente busca mais a reabilitação neuropsicológica mesmo, que vai reabilitar essas funções cognitivas. Então, se o déficit maior é a função executiva, lá, a memória, a atenção, a gente vai fazer a reabilitação dessas funções. Vamos reabilitar essas funções cognitivas. Se o problema maior é o controle inibitório, nós vamos reabilitar essas questões. Uhum. Claro, tudo isso associado à psicoterapia para também ajudar, auxiliar esse paciente a lidar melhor
com as questões emocionais dele dentro do ambiente que ele vive. Então, a gente busca também estruturar dentro da reabilitação neuropsicológica as questões ambientais. A gente, às vezes, vai na escola, orientar a escola de como adaptar aquilo ali. A gente busca recursos para aquele paciente, para ele se adequar, por exemplo, rotina, né? Como ele vai funcionar, como é que a rotina dele funciona, que horário ele funciona melhor, que horário é melhor para ele dormir, para ele estudar, para ele trabalhar, né? Porque às vezes ele não vai funcionar no horário comercial normal, ele vai trabalhar melhor à noite, o paciente adulto, por exemplo, né? Uso de agenda, de post-it, tudo isso são recursos que a gente ensina o paciente a usar durante o processo de reabilitação. Perfeito. São estratégias compensatórias, São né? estratégias. Que vão levar esse paciente a ter uma qualidade de vida, né, Manuela? Eu acho que o foco é esse no diagnóstico. Por mais que você receba o diagnóstico de algo que evolua, mas que não tenha cura, Sim. O que nós devemos buscar num tratamento, eu posso falar até que é um tratamento paliativo, né? É a qualidade de vida. Sim. É buscar viver bem em meio a um diagnóstico. Tanto o TEA como o TDAH não são doença, são transtornos, né? E quando a gente fala em transtorno, são coisas que não têm cura, que a pessoa vai ter que conviver com isso o resto da vida. Mas o que a gente busca? Funcionalidade. Fazer a vida ser o mais funcional, o mais autônoma possível. Então, é gerar autonomia para essa pessoa. Com certeza. Né? E o diagnóstico ele vem para isso. Porque quando eu não tenho o diagnóstico, eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou buscar o tratamento adequado? Eu vou continuar falhando em algumas coisas, eu vou continuar sofrendo com algumas coisas. E com as intervenções, com a reabilitação, você consegue, além de entender o que você tem, buscar esse tratamento para alcançar essa funcionalidade. Né? Com certeza, com certeza. Manu, nós vamos para um rápido bloco comercial e eu vou voltar com algumas perguntinhas de telespectadores que nos enviaram pelo Instagram, tá bom? Fiquem ligados aí, já voltamos. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986.
Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está chegando agora aqui, eu aconselho você a voltar esse conteúdo para o início, tá, gente? Está muito especial. Hoje o bate-papo é sobre neuropsicologia, sobre TDAH, sobre autismo, sobre a importância de um diagnóstico muito bem feito e sobre a importância também de receber esse diagnóstico e ser acompanhado por uma excelente clínica e equipe multidisciplinar, né? Que vai promover a você, paciente, uma melhor qualidade de vida. Afinal de contas, como a doutora Manuela Bueno mencionou aqui, o diagnóstico não é o fim, pelo contrário, é o início de uma nova possibilidade de vida Exatamente. plena, de vida boa, Exatamente. né? E agora eu vou passar para você, doutora Manuela, algumas perguntinhas de telespectadores, tá bom? Vamos lá, primeira perguntinha. Adultos podem descobrir o autismo? Quem mandou foi Maria Helena de Barra do Garças. Sim, o autismo é uma condição que acompanha o ser humano, né? Ele não deixa de ser autista. Hoje, inclusive, nós temos uma lei de incentivo ao diagnóstico a adultos e idosos. O governo federal instaurou, instituiu essa lei há pouquíssimo tempo, tem uns 2 ou 3 meses, ela é recentíssima. Olha que bênção. Exatamente. Por quê? Porque até pouco tempo a gente passava despercebido esses diagnósticos, né? Principalmente de autistas nível de suporte 1. Uhum. Né, ou o antigo Asperger. O que acontecia? Essas pessoas não eram diagnosticadas na infância. Então elas cresceram, são adultos, são idosos e têm o transtorno e convivem com isso e com as dificuldades disso até hoje. Uhum. Então o diagnóstico na vida adulta, ele é importante, até para a pessoa entender o porquê que ela, por muitas vezes, não se encaixou em determinadas situações sociais, em contextos que deveria, teoricamente, ter se encaixado e ela nunca se encaixou. Por que ela se sentiu diferente a vida inteira? Uhum. E o diagnóstico vem e explica muito isso. Ah, mas vai mudar? Não, não vai mudar. Mas ela vai entender o porquê de ser do jeito que é. Entende? E aí vai conseguir lidar melhor com isso através do processo terapêutico. Perfeito. Mais uma perguntinha. Meu filho é inteligente, mas vai mal na escola. Pode ser cognitivo? Pode ser. E é bem frequente, inclusive. O que acontece, né? A inteligência não tem relação com questões de função executiva ou com TDAH ou com transtornos de aprendizagem, Uhum. né? É aquilo que eu estava falando. O QI sozinho não diz nada. Então a pessoa pode ter um QI elevadíssimo e ter uma dislexia, por exemplo, né? Então uma criança ela pode ser muito inteligente, ela ter um QI elevado, mas ela pode ter sim um TEAP, que é um transtorno de aprendizagem específico. Uhum. Mas para isso, ela precisa passar por uma avaliação. A gente precisa entender o que é que está acontecendo com aquela criança. Porque ela também pode ter ali um TDAH, ela pode ter um déficit de atenção e por isso não vai bem na escola. Ela pode ter um transtorno de ansiedade e por isso ela não vai bem na escola. Então, várias questões podem estar interferindo, né, para essa criança ter dificuldades escolares, que não a inteligência. Perfeito, perfeito. É sempre muito bom receber você aqui, viu, doutora Manuela? Obrigada. Sempre muito bom esclarecer, clarear tanto sobre esse assunto. Quem quiser agendar uma consulta, conhecer melhor o trabalho da clínica em si. Hoje vocês contam lá em Nova Mutum com quantos profissionais na sua equipe multidisciplinar, doutora? Eu acredito que hoje nós eu tenho que fazer as contas. Eu não lembro. Cresceu muito. Mas eu acho que nós somos em 10, 15 profissionais. Eu não vou lembrar agora certinho, entre os médicos, prestadores de Que serviço. legal, doutora, que legal. Uma clínica bem completa, Bem né? completa. Temos Localizada em Nova fonoaudióloga, Mutum. psicopedagoga, musicista, oftalmologista, enfim, temos
uma gama de profissionais. Maravilha. E para quem queira acompanhar os seus conteúdos nas redes sociais, o conteúdo da INSER também, qual o Instagram de vocês? O meu Instagram é @manuelaneuropsi, Uhum. o da clínica é @inserinstituto. Muito obrigada, viu, Manu? Obrigada, eu que Sempre muito agradeço. bem-vinda aqui. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, Obrigada. né, por compartilhar também um pouquinho da sua vivência atípica, né, como mamãe dos bebês. Da Beatriz e do Caio. Bebês não, já estão Viu? quase Estão com rapazinhos, 10 anos. é. Passa muito E os 2 são neurodivergentes, né. O Caio com TDAH e Beatriz autista. Neurodivergentes é quando tem Um transtorno de neurodesenvolvimento, uhum, né, ou TDAH, ou o TEA, ou um transtorno de aprendizagem como a dislexia, né. E a gente fala que são neurodivergentes, quando o cérebro trabalha de uma forma diferente, quando ali no desenvolvimento dentro do útero, o cérebro foi formando e em algum momento teve alguma coisinha ali que ficou diferente, então ele tem uma percepção de mundo diferente da maioria dos típicos. perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. E é isso, gente. Vocês que nos acompanharam desde o início, bate-papo muito especial, tem uma missão agora: compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares, tá? Assim como a sua vida foi impactada nessa noite, como você pôde, através desse canal, receber muita informação de qualidade, eu tenho certeza que você pode ser um canal também das boas novas, compartilhando, replicando esse conteúdo e fazendo com que o máximo de pessoas tenha acesso a conteúdo de qualidade. Informação salva vidas, sobretudo no mundo e no momento onde a gente vive tanta desinformação. Então, vocês sabem que aqui nesse canal a informação é verídica, é com profissionais altamente qualificados, capacitados, que têm expertise e têm responsabilidade ao informar, para que você receba uma informação verídica que vá contribuir para a sua vida. Então compartilhem, repliquem, se inscrevam no nosso canal e estejam sempre aqui todas as terças e quintas-feiras nesse mesmo horário. Eu aguardo você na próxima terça-feira, nesse mesmo horário aqui no Dr. Cast. Até lá!